Nesse vídeo, nós vamos mapear a agenda da semana para entender eventos que possam causar quedas ou altas na bolsa de terça até sexta e relembrar aqui o que aconteceu na segunda-feira, ou seja, volatilidade pode acontecer forte nessa semana, tá? Então vamos começar com a Braskem, que veio via fato relevante hoje, confirmar o que ela havia negado na sexta-feira, ou seja, havia o boato que tem uma proposta de comprar a Braskem a R$ 47, e aí ela negou na sexta-feira, as ações até deram uma realizadinha, hoje já abrem, tiveram uma alta hoje por conta que a empresa confirmou que recebeu uma proposta. A proposta, então, ainda ao preço de hoje, proporciona uma possível alta de 86% caso seja concretizado. Eu já expliquei em vídeos anteriores, aí tem que entender aí a questão da oferta, como é que é tudo. Só vim aqui confirmar que ela foi agora confirmada pela Braskem, né? E nós também temos o fato que o Bradesco nos lembrou que a Petrobras deve estar partindo para cima da Vibra ainda em 2023. Eu fiz um vídeo mais cedo onde eu explico todos os cenários possíveis, então isso deve acontecer ainda em 2023, em algum momento. Tem cenários diferentes possíveis, né? E nós temos o relatório Focus que nós tivemos na segunda-feira de manhã, e ele trouxe aqui redução na expectativa de inflação, mas foi pouca coisa, tá? A redução da inflação estava em 6,05, agora passou para 6,02 para 2023, mas é um bom sinal porque ela vinha aqui sempre aumentando, aumentando, aumentando várias vezes, a maioria das vezes, e agora deu uma reduçãozinha, é positivo, né? Então, olha só, é a primeira redução depois de 5 estimativas de alta seguidas, sendo que se pular a que teve baixa, também teve várias outras de altas anteriores, então é uma boa notícia mesmo que seja pouquinho, né? A simples estabilidade já seria boa. Então esse foi o relatório Fox, sem grandes novidades, eles falam aqui do PIB e tudo mais, mas nada de grande novidade. E aí nós temos aquele tema que voltou à pauta, a Eletrobras, que é uma empresa agora privada, mas o governo quer reestatizar ela. Então nós vemos Lula, Glaze, todo mundo falando algum tipo de palhaçada diferente, querendo reestatizar a Eletrobras. Isso aqui seria exatamente uma enorme insegurança jurídica. E a Glaze veio aqui falar uma palhaçada, né, dizendo que a segurança jurídica não pode ser invocada para dar cobertura à sacanagem. Sacanagem é ver uma porcaria de um discurso desse em pleno 2023. Não é possível uma coisa dessa. Então, a presidente do Partido dos Trabalhadores diz que a Eletrobras é um ativo do povo, repassado ao setor privado pelo preço baixo, deixando o Estado, mesmo tendo mais de 40% das ações, com apenas 10% de direito a voto. Não manda aqui, né? Só que o que acontece é que não foi a preço baixo. Quem é ela para dizer o que é preço baixo? Ela nem deve investir na bolsa. Afinal, outro dia ela estava defendendo controle de preços. Quem defende controle de preços não tem noção do que é baixo e o que é caro, né? Não sabe de nada, sabe porcaria nenhuma. Então, vamos ignorar esse negócio de preço baixo, ela não sabe de nada. Inclusive, o preço foi bom exatamente pelo fato da Eletrobras não ter agora como governo majoritário. O governo só pode votar, inclusive, 10%, na verdade. Ele não tem mais o poder absoluto. Mesmo se ele vendesse o controle de 50% e mantesse 40%, se ele tivesse direito a voto de 40%, não ia fazer tanto efeito, porque ele estava a um passo de mandar e desmandar. Então, o efeito seria pouco. Isso aí não teria a mesma atratividade. Diversos investidores compraram exatamente por ter essa cláusula do 10%, não estariam sendo ferrados agora, enfim. Isso aqui, ao meu ver, é irreversível pela lógica da coisa, mas sabe como é Brasil, né? E na sequência nós vemos que reestatizar a Eletrobras não está na pauta no momento, segundo Alexandre Silveira. E aí é preocupante esse tipo de discurso, porque isso aqui não deveria estar na pauta agora, não deveria estar na pauta nesse milênio, não deveria estar na pauta nesse universo, não deveria estar na pauta em nenhum lugar, em nenhum tempo, não deveria estar na pauta. Porque é ridículo essa reestatização. Esse não está na pauta neste momento, ou ele só quis desconversar, ou realmente é muito preocupante. Não pode ter esse tipo de discurso. Eletrobras, então, o preço por ação na privatização foi R$ 42, né? Levou aqui 29,3 bilhões para o governo. E o governo ainda mantém 40% das ações. Ele tem agora dividendos para poder fazer o bom uso dessa porcaria. Esquece a bendita da Eletrobras. O que é melhor? 40% de uma empresa lucrativa ou 100% que seja aí de uma empresa que dá prejuízo?
Então nós temos aqui a pílula, a poison pill que a gente chama, né? Que é uma proteção aqui para político populista não tá comprando, no caso, né? Político não tá recomprando a Eletrobras. Porque se ele tiver que recomprar essa Eletrobras, a pílula tá bem forte aqui, a maior cotação dos últimos 2 anos, 3 vezes esse valor, 161,7 bilhões. Isso seria o valor. Se o mundo tiver um mínimo de justiça, isso será realmente feito, né? Se não, vai ser um absurdo, né? Porque essa poison pill é exatamente para o governo nunca mais querer recomprar essas ações, a não ser que pague um prêmio monstruoso. Mas se isso aqui for derrubado, e tudo pode nesse governo, é uma bagunça geral. É por isso que tem a tal da insegurança jurídica. E aí, todo o setor, inclusive por respingo, pode estar sofrendo. Na minha opinião, vai ser uma oportunidade de estar comprando, não é recomendação, mas eu vou estar de olho em todo o setor elétrico quando isso acontecer, se isso acontecer, mas é uma tristeza. E nem por isso eu vou estar torcendo para isso acontecer, porque além de ser uma vergonha, existe ainda um risco adicional, porque quem mexe ali no Eletrobras, o pessoal vai começar a pensar que mexe em tudo. De repente pode mexer em tudo mesmo, né? Enfim, vamos falar disso aí não. Vamos relembrar que a Eletrobras no passado era uma empresa que dava prejuízo, e ela não dava prejuízo do nada, ela dava prejuízo graças ao PT, o mesmo partido que quer pegar essa Eletrobras que agora dá lucro e transformar ela numa empresa que dá prejuízo de novo. O mesmo partido quer deixar ela endividada. Para quê? Para reduzir a conta de luz? Por quanto tempo? Por meses? Não deu certo. Controle de preços não dá certo. A Dilma fez um rombo de mais de 200 bilhões as tarifas. A MP579 destruiu a Eletrobras, deu um impacto grande em diversas empresas de energia. A Transmissão Paulista até hoje está nessa briga do REBSE. Coisas que eram para ser feitas rapidinho, tranquilinho, não foram certas, demorou, enrolou. E agora eles querem a porcaria da Eletrobras para fazer o sistema de cotas de novo, obrigar a empresa a dar prejuízo. Pô, abre uma ONG, fecha o capital então, e aí vai lá você sanar esse problema, né? Eu não sou acionista dessa empresa por conta disso, por enquanto. Eu tenho um receio. Eu fico dividido se isso realmente pode acontecer. Será possível? Viramos o quê? Venezuela? O que que é? Como é que pode? É ditadura isso aqui? Como é que pode reverter um negócio que já está concretizado? Para voltar a dar prejuízo? Que vontade de fazer uma empresa dar prejuízo é esse? Não entendo. Só a título de demonstração ao preço que a Eletrobras está hoje, ela teria que subir 26% para ir ao preço que ela esteve vendida aí pelo governo, né? Então, realmente, para explicar esse negócio, dá vontade de sair na rua nu e chamar a imprensa tradicional, esquerdista aí, Globo, etc., para explicar como é que funciona a economia, porque não é possível, é desesperador como existe aqui burrices em pleno 2023. Recuperado das burrices alheias, agora vamos falar então da agenda da semana. Nós temos aqui, na segunda-feira nós já vimos, né, o Boletim Focus e tudo mais, porém nós temos aqui as vendas de veículos, que no Brasil era esperado um declínio de 1,3 e caiu 19,2. Pode ser um sinal aqui realmente de desaquecimento ou realmente a tal da bolha dos veículos. Primeiro os usados, depois os novos também. Os veículos eles deram uma alta muito forte mesmo, né? Pode ser aí indício realmente da bolha, né? Sequência da bolha. Então, falando agora da terça-feira, amanhã nós teremos os números de importação e exportação na China, à meia-noite, né? Teremos aqui às 9 horas da manhã a minuta data da Copom, então podemos ter alguns detalhes aí em relação aos planos do Banco Central e tudo mais, então podemos ter alguma novidadezinha que pode causar alguma oscilação na bolsa, ou algum discurso do Lula aí para piorar de vez, né? De repente, acaba sendo bom, dependendo do que ele falar aí, né? E às 13 horas nós temos a perspectiva energética de curto prazo da IEA Steel, que vai nos trazer aqui algumas informações de perspectiva de um ano de energia, petróleo principalmente, gás, né? Pode mexer um pouco com as ações, principalmente petrolíferas e tal, né? Então, aqui amanhã nós teremos às 13 horas e na quarta-feira aí o negócio começa a ficar sério. IPC do mês dos Estados Unidos é esperado 0,4, núcleo também 0,4. Se vier abaixo, beleza, vai ser uma maravilha. Se vier acima, o negócio pode desandar muito, né?
muito mesmo. O mercado está bem sensível agora. E no anual vai ficar então em 5 e 5,5 se cumprir aqui a expectativa, 5,5 no núcleo. Tem que olhar os dois, né? Porque só aí o normal não vale só, tem que olhar o núcleo também. E aí, durante o dia às 8 às 18, nós temos número industrial, confiança do consumidor, fluxo cambial estrangeiro. No Brasil não são tão importantes, mas um deles aí pode trazer uma surpresa. São esses importantes, por exemplo, para a home, né? Industrial, confiança do consumidor é legal ver, mas no modo geral não é tão importante esse indicador. Nós temos IPC da China, né? A inflação na China é esperado 0,3. Como a China está sob controle da inflação, ninguém está tão olhados atentos a isso em relação à China, também não é tão importante. E aí na quinta-feira nós temos o IPP, Índice de Inflação ao Produtor nos Estados Unidos. Pode dar um indicativo de inflação futura, mas não é tão importante assim. Temos o número de seguro-desemprego esperado 245 mil, e aqui eu pus não como tão importante, mas ultimamente tem feito preço, de vez em quando vem acima ou abaixo, mexe. Semana passada veio inclusive abaixo, o pessoal pensando que fosse cair, né, com medo aí de aumentar a taxa de juros, mas até subiu, então tá meio maluco aqui, tá mexendo com a bolsa, e às vezes de uma forma que a gente pega de surpresa. Enfim, perda de desemprego, vamos ficar de olho, se vir ali mais ou menos próximo, tudo ok, aí é positivo. E na sexta-feira nós temos o IPCA no Brasil, onde é esperado no mês aqui 0,55 da inflação, chegando então a um anual de 4,1, que é um bom número. Que se vier em linha já representa um número menor que o 0,71 que nós temos, porém, na inflação anualizada é um pouco fake, né? Porque temos meses aqui que não vão se repetir. Então, quando a gente fazer essa limpeza aqui, os números de inflação serão outros, tá? Então, essa é a agenda aqui da semana. Inclusive, você pode acessar lá no site topações.com.br. Inclusive, a questão da Vibra também disponibilizei lá. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e considere também se tornar membro do canal. Você ajuda bastante, apoia aqui a manter vídeos aí com mais frequência e mais qualidade. Um abraço e até o próximo. Valeu!